Nós estamos novamente no Diálogo Brasil Atual. Eu sou Carlos Orfan e estou, como sempre, com o nosso companheiro ex-vereador da cidade de Bebedouro, Luiz Carlos de Freitas, assim como eu, ex-vereador, ex-presidente da Câmara aqui em Bebedouro. E hoje nós vamos fazer o mesmo debate em relação aos temas nacionais e alguns temas locais também. Para isso, nós temos uma pauta pré-definida e nós vamos pedir ao nosso companheiro Luiz Carlos de Freitas que fale para a gente sobre essa pauta. Freitas, bom dia. Bom dia, Carlos Orfan. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham aqui pelo YouTube, no programa Diálogo Brasil Atual. Nós temos uma pauta e dessa pauta não poderia faltar assunto relacionado ao Covid, né, que aqui no Brasil está num avanço extremamente rápido do ponto de vista do crescimento da curva. A reunião ministerial do dia 22/4 do Bolsonaro, né? O Bolsonaro sugere cortar o valor do auxílio emergencial para R$ 200, né? Para até R$ 200. O Ministério da Saúde, em plena situação grave, sem ministro da Saúde ainda, né? E aqui em Bebedouro, uma cobrança que a gente vai continuar fazendo, né, para anulação do decreto que aumentou as tarifas de água e esgoto da cidade. Aí uma denúncia grave feita pelo vereador Chanel, dizendo que ele foi procurado por um assessor do prefeito, perguntando para ele o que ele queria para votar a favor do projeto de privatização do SAEB. Isso não ocorreu agora, ocorreu lá no passado, quando o prefeito tinha a ideia de privatizar o SAEB, mas recentemente é que o vereador Chanel fez essa denúncia. Então, são esses pontos de pauta que nós temos, né? Tem alguma coisa para a gente falar também sobre o Covid aqui em Bebedouro, apesar dos dados não estarem totalmente atualizados, né? Os últimos dados que eu tenho aqui e que foram publicados pela Prefeitura de Bebedouro são dados do dia 21. Hoje nós estamos no dia 24 de maio, né? Então, a Prefeitura, o último impulsionamento que fez, a última publicação foi no dia 21, mas dá para a gente falar um pouco sobre a situação do Bebedouro em relação ao Covid-19. Pois é, Freitas, eu queria sugerir que a gente fizesse aqui uma conversa sobre uma questão que foi muito comentada nas redes sociais essa semana, que é a questão da entrevista do youtuber Felipe Neto no programa da TV Cultura Roda Viva. E depois isso repercutiu com uma live feita entre ele e o Marcelo Freixo, deputado pelo Rio de Janeiro. Acho que seria interessante a gente avaliar um pouco essa entrevista, até porque para a gente poder dialogar mais com o setor da juventude, né, brasileira e local também. O que você acha? Acho uma boa ideia. Eu assisti um pouco da entrevista dele no Roda Viva e depois a live que ele fez, inclusive os anúncios que eu vi na internet, que foi uma live histórica, né, com o Marcelo Freixo. Eu não cheguei a ver a live deles, mas eles tiveram uma conversa muito boa, né? O que me parece... Vamos começar por esse assunto? Vamos, sem problema. Então vamos lá. A minha interpretação desse caso é que é muito interessante o processo de evolução desse rapaz, desse youtuber Felipe Neto, né? Porque ele, no programa Roda Viva, ele chega a pedir desculpas ao país, à própria esquerda e ao PT, por conta de ter feito
cumprido um papel lá em 2016 que era favorável ao golpe, e que na época ele nem entendia como sendo golpe, e agora ele tem clareza de que aquilo foi um golpe. Ele disse lá na entrevista, e confirmou depois, que ele passou a estudar e ter contato com pessoas, começou a conversar sobre os temas, né? E é muito interessante no processo aí de 3 anos, porque lá em 2019 ele já dizia isso, ele já tinha esse entendimento que ele tem hoje, em 2020. É muito interessante esse processo de evolução do pensamento crítico dele. Ele diz que tem um primo, que é sociólogo, professor de sociologia, e que mandou mensagens para ele falando sobre o fascismo e tal, e ele começou a estudar. Me pareceu um rapaz, um moço muito inteligente, né, mas que não tinha, apesar de ter nascido nas periferias do Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, próximo às comunidades do Morro, ele nasceu numa região chamada, acho que bairro da Laranja, ou bairro alguma coisa assim. Até o Freixo brincou com ele na live, dizendo que então deve ser o bairro do Bolsonaro, Laranja, né? E eles sobre isso. Então, apesar disso, ele não tinha uma formação política já numa idade adulta, né? Ele não é nenhum menininho novo, um garotinho, apesar de ser muito novo. Então, ele amadureceu muito, estudou muito. Ele recomenda às pessoas que estudem, né, a política para entender melhor essa relação de disputa entre a burguesia e a maioria do povo, né, que muitas vezes é cooptado pela burguesia. Muitas vezes não sempre é cooptado pela burguesia, porque a burguesia é minoria ínfima, uma minoria muito pequena. Se for disputar com todo mundo sabendo onde é o seu lugar entre classe proletários e burguesia, né, pronto, os proletários vão ganhar sempre, os trabalhadores vão ganhar sempre, se eles se entendessem enquanto burguesia e classe operária, trabalhadores, né? Agora, por causa dessa cooptação da burguesia de grande parte dos trabalhadores, é que eles acabam, por mentiras constantes e golpes, vencendo eleições e processos políticos, né? Então, achei muito interessante, Freitas, o crescimento desse rapaz em 3 anos, né? Ele dizia lá que ele foi um dos incentivadores do golpe, né? Fazia críticas e falava tudo o que se falava contra o PT, contra a Dilma e o Lula, e ele hoje entende que ele estava errado, né? E que esse foi um golpe e que o Bolsonaro é um regime, um governo fascista, né? O que você achou disso? Carlos Orfan, eu assisti um pouco do Roda Viva, como já falei aqui no início, e a minha percepção ali é que ele é um rapaz que lê bastante, né? Inclusive, ele chegou a afirmar isso, que ele gosta de leitura. Ele lê bastante, ele tem muita facilidade em comunicação, ele se comunica muito bem, e a inserção dele entre os mais jovens é fantástica. Nesses dias eu estava vendo aqui meu neto, que tem 8 anos, ele todos os dias entra num joguinho aqui de internet pelo YouTube, e na parte superior da tela do computador aparece uma pessoa falando, essa pessoa orientando o joguinho da internet. E eu perguntei para o meu neto, falei, você sabe quem é essa pessoa? Meu netinho de 8 anos falou, olha, é o Felipe Neto, né? Como se o Felipe Neto já fosse uma pessoa absolutamente comum na intimidade do meu neto, né? Então, ele tem uma inserção muito grande
entre a juventude do Brasil, a juventude, a criançada toda que gosta de joguinhos na internet. O joguinho nem é interessante, né? Eu fiquei olhando aquele joguinho que meu neto gosta e todos os dias vê. Eu fiquei imaginando como é que pode gostar de um negócio desse, né? Uma coisa sem pé, sem cabeça, mas a criançada gosta e quem apresenta e todos os dias a criançada vê, e os adolescentes também, quem apresenta é o Felipe Neto, é exemplo de alguns outros influenciadores que nós temos, alguns youtubers, né, que a gente chama, que nós temos aí nas redes sociais. Então, ele tem uma facilidade muito grande em se comunicar, ele se comunica muito bem com a juventude, principalmente a faixa etária dele, ele é bastante jovem ainda, e pelo fato de ter essa prática da leitura, ele tem uma facilidade enorme em perceber o que está acontecendo com a sociedade brasileira, né? Por isso que ele está voltando atrás em relação às críticas que ele fazia na época do impeachment da Dilma, na época do golpe. O golpe, na verdade, está acontecendo até hoje, mas houve um primeiro momento do golpe, que foi a cassação do mandato da Dilma, e naquela época a campanha midiática foi tão forte que até uma pessoa como Felipe Neto não teve a capacidade de perceber, né? Tanto que ele falava, ele fazia argumentos a favor do golpe, e agora, ao perceber, né, através dessas influências que ele tem, que é a influência da leitura, a influência desse primo dele, que é sociólogo, como você acabou de afirmar, e com certeza sabe o que está acontecendo com a sociedade brasileira, ele acaba percebendo que, na época de 2016, ele estava completamente errado e pede desculpas ao Brasil, porque a influência dele é muito grande, né? Ou seja, para você fazer um processo de impeachment, para dar certo lá no Congresso Nacional, tem que ter o apoio da maioria da população. E peças como Felipe Neto, que tem essa inserção muito grande entre a juventude e as redes sociais, são extremamente importantes, ou seja, são ferramentas importantes para ter o povo ao lado de quem quer fazer o impeachment. Então, ele foi uma peça, uma ferramenta importante na época, né? E, logicamente, ele também acabou sendo convencido por aquela propaganda muito forte que existia nos meios de comunicação, principalmente a Rede Globo, né? E hoje ele começa a perceber que ele foi enganado e pede desculpas ao Partido dos Trabalhadores, pede desculpa à sociedade brasileira e pede desculpa principalmente aos partidos de esquerda que foram prejudicados por toda aquela campanha que foi feita em 2016. Então, eu vejo isso com bons olhos no seguinte sentido: deveria ser um exemplo para a nossa juventude, para muita gente no Brasil. E está sendo, ou seja, a gente percebe que muita gente está percebendo o que está acontecendo. A gente fala, por exemplo, da eleição do Bolsonaro, e que hoje tem muita gente arrependida, né? Tem apenas lá um percentual da sociedade que não vai conseguir mudar, porque por mais erro que possa fazer o Bolsonaro, por mais besteira que ele possa falar, essas pessoas não vão voltar atrás em relação a ele. E é um grupo que algumas pessoas, algumas não, muitas pessoas chamam de gado, né? Por que gado? Porque vai onde o Bolsonaro quer, né? Vai onde a mídia quer. São pessoas manipuláveis, são pessoas que facilmente são conduzidas para uma determinada linha ideológica que quer uma parcela da sociedade, da política brasileira. Então, tem muita gente que voltou atrás, tem muita gente que se arrependeu, tem muita gente que tem percebido o buraco onde a sociedade brasileira foi jogada. E o Felipe Neto, na minha opinião, é um exemplo disso, né? E o fato dele falar que ele gosta de leitura, que ele lê bastante, também, para mim, é um exemplo para a sociedade, para a juventude brasileira. É preciso ler, é preciso se informar,
é preciso que as pessoas não fiquem achando que estão informadas apenas vendo o Jornal Nacional da Rede Globo, né? É preciso que as pessoas tenham o hábito da leitura. Eu tenho exemplo aqui em casa, minha filha de 16 anos, aliás, minha filha já não tem mais 16 anos, né? Quando ela tinha 16 anos já era assim, hoje está com 18, ela lê muito, né? E a literatura para ela tem feito muito bem. Ela vai bem em todas as matérias na sala de aula. Por quê? Porque tem facilidade em entender as palavras, porque lê, né? Em relação à política nacional, também tem uma visão, uma cabeça muito aberta, justamente porque tem a prática da leitura. Então, eu acho que o Felipe Neto ele tem sido exemplo nesse sentido. Eu não sei qual vai ser o futuro de Felipe Neto, não sei se ele está ligado a algum grupo político no Brasil. Eu acho que a gente tem que avaliar com muita calma, né? Agora, o exemplo dele, que ele tem demonstrado aí nesses dias, é um exemplo importante para a sociedade e, oxalá, a maioria da nossa sociedade faça o que ele tem feito, né? Que perceba o erro que foi cometido, que as pessoas não tenham o medo de pedir desculpas, a exemplo do que aconteceu com Luiz Inácio Lula da Silva, que falou uma frase infeliz e no dia seguinte pediu desculpas, né? Que a população tenha a capacidade e a coragem de pedir desculpas pelo que fez quando votou em Bolsonaro, achando que ele ia resolver todos os problemas do país. Pois é, você falou uma coisa interessante e que tem algumas pessoas já também avaliando isso. E Felipe Neto pode estar ali também já vinculado com algum grupo político que a gente não saiba muito bem o que está acontecendo. Mas também pode ser algo espontâneo. Difícil no país, que tem umas emissoras tão direcionadas, e a TV Cultura, depois que passou o comando do Estado para o PSDB, começou a ficar muito mais direcionada, né? Antigamente era mais aberta, mais democrática, que a gente desconfie que possa ter algo mais por trás dessa entrevista, né? De ter chamado o youtuber para entrevista ali. Então, pode ter algum grupo político por trás, né, de Felipe Neto. Mas, de qualquer forma, foi um processo de transformação interessante e que a gente pensa que tomara que isso contamine a juventude que ele tem a inserção, contamine no bom sentido, e que essa juventude comece a estudar mais, se interessar mais pela história da luta de classes no mundo e no país, pela história política, né, no mundo e no país, e comece a entender melhor essa questão da luta de classes, né? Bom, Freitas, também tem uma questão ligada diretamente a isso, que está ligado a essa questão de golpe, que é o massacre que você falou que foi feito em cima do ex-presidente Lula. Você me permite, antes de entrar naqueles pontos outros, eu queria fazer uma reflexão com você, porque tem setores da sociedade que ainda só sabem dizer uma única coisa: o Lula é o maior ladrão do Brasil. Né? Ainda esses dias eu postei alguma coisa na internet, entrou um cidadão lá e falou: e você que apoia o maior ladrão do Brasil? Né? E as pessoas passaram a acreditar nisso. Aí eu pergunto para ele: mas você tem prova que o Lula é o maior ladrão do Brasil? Aonde que você pauta para dizer que o Lula é ladrão? Né? E aí as pessoas elas ouvem na Rede Globo, porque eu dizia para esse cidadão: se você tem alguma prova, mostra para a Justiça ou ir para o Moro, porque o Moro até hoje não achou uma única o ex-presidente Lula. E esse pessoal fica repetindo a toda hora que o Lula é o maior ladrão do Brasil. Né? É interessante isso, né? Nunca se achou nada do presidente Lula, não tem uma conta bancária, não tem gastos astronômicos.
Ele não mora em mansão, pelo contrário, voltou para a mesma casa em São Bernardo do Campo, agora deixou depois que ele saiu do cárcere político injusto em Curitiba. Ele se casou e mudou para um outro, salvo engano, saiu, foi para o Nordeste, né? Está morando com a nova esposa, então saiu de lá e está em outra casa, mas não tem nada que possa atribuir a ele uma grande fortuna, pelo contrário. O Moro foi ter que inventar um maldito de um triplex classe média, quinta categoria no Guarujá, né, para dizer que ele é corrupto, e mesmo assim sem prova, porque o apartamento nunca foi dele, ele nunca teve a posse, nunca teve a chave, nunca morou, nunca dormiu nesse apartamento, nunca foi dele. O triplex é da Caixa Federal, como nós sabemos, né? Foi dado em garantia pelo dono para a Caixa Federal, e, salvo engano, já foi executado isso, pelo menos é o que pareceu um tempo atrás. Portanto, e agora inventaram um tal de um sítio de Atibaia que ele teria ganho. Mesmo que ele fosse dono do triplex, não seria crime. Não seria crime. Um triplex vagabundo. Vagabundo no bom sentido, né? Vagabundo assim. Para um presidente da República, né? Um triplex, um apartamento classe média, né? Como diz a música, o tanquinho, um tanquinho assim, né? O quartinho, um quartinho assim, né? Aquela música lá aquele samba. Para lavar a roupa da minha sinhá, para lavar a roupa da minha sinhá, né? O tanquinho, um tanquinho assim, né? E a roupa, um montão assim, né? A música, todo mundo viu o apartamento, que é uma meleca. E para um presidente da República, não é verdade? E agora, e o que aí vão dizer que ele, o que ele roubou? Que ele ganhou uma reforma de uma cozinha, um puxadinho, no sítio que não tem nem churrasqueira de alvenaria, em Atibaia, que é para descanso, de uma coisa simples, né? E que não é dele, é do filho do Jacó, mas que por ele frequentar, ele teria ganho essa reforma aí de alguns R$1.000, de alguém que também não tem nenhuma comprovação disso. Então, assim, as pessoas acreditam que o Lula é o maior ladrão do Brasil. Pois é. Aliás, essa lavagem cerebral que foi feita. Aliás, Orfan, é o seguinte, em relação ao triplex do Guarujá, você falou aí que não tem provas. Tem prova, sim. Prova que o triplex não é dele, né? Inclusive, foi apresentado aos autos do processo, e estão lá no processo, mas o juiz Moro, na época, não considerou, que, aliás, quando ele assumiu esse caso desde o início, ele já tinha um objetivo, e o objetivo dele era prender o Lula. Esse era o objetivo. O objetivo não era seguir os ditames de uma investigação bem feita, né? O objetivo era prender o Lula. E qual que é a prova concreta que existe lá? A prova concreta é que aquele triplex era da OAS, uma construtora. E como que a gente chega à conclusão que a OAS era proprietária daquele triplex? Nós chegamos à conclusão porque a OAS tinha dívidas com um fornecedor, o fornecedor entrou com uma ação contra a OAS e uma juíza de Brasília arrolou como garantia de pagamento o apartamento triplex lá do Guarujá. Ou seja, por quê? Porque o triplex estava no nome da OAS, né? Ou seja, tem provas que o triplex não era do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né? E as pessoas não adianta a gente falar, porque elas falam que a gente continua apoiando o bandido. É isso a justiça brasileira, ou seja, a justiça brasileira, infelizmente, ela tem lado. E nesse caso, não se trata apenas de lado, né? Se trata de um grande plano que foi feito, porque eles conseguiram tirar a Dilma do poder
e eles sabiam que se o Lula saísse candidato em 2018, ele seria eleito com uma tranquilidade enorme, e eleito até em primeiro turno. Então, se eles deixam o Lula ser candidato em 2018, todo aquele projeto que eles fizeram de volta da elite ao poder seria derrotado em 2018. Então, eles deram um jeito de fazer com que o Lula não fosse candidato, condenando em tempo recorde, né? Lá no TRF4, que é onde eles confirmaram a condenação do Lula, o processo foi feito a toque de caixa, para que ele fosse condenado em segunda instância e, sendo condenado em segunda instância, não pudesse ser candidato a presidente da República. E é no mesmo local onde está sendo julgado aquele caso da Boate Kiss, que faz já, se eu não me engano, uns 7, 8 anos que aconteceu e até agora não foi julgado. E o processo do Lula chega lá no TRF4 e é julgado a toque de caixa. Então, está muito claro, mas muito claro mesmo, que o que eles fizeram em termos de condenação do Lula é para que ele não fosse candidato, né? E agora vem essa história aí do sítio de Atibaia, né? Até que ele fosse dono do sítio, não tem prova nenhuma. Aliás, as provas que tem é que o sítio é do filho do Jacob Bittar, e me parece que tem um outro sócio dele, né? Tem um nome, não sei, tem um outro sócio. Suazuna. Alguma coisa assim. Suazuna. É o filho do Jacó e o filho do Ney Suazuna. Isso. Então, mesmo que o sítio fosse do Lula e que isso acontecesse no tempo em que aconteceu, é depois que ele sai da presidência da República. Ou seja, como é que você pode acusar alguém de ter favorecido uma determinada empresa, porque essa empresa fez reforma no sítio e essa empresa tem contratos com a Petrobras, sendo que o proprietário do sítio não tem mais nada a ver com a presidência da República, né? Ou seja, não tem motivo algum para condenação, não teve motivo na condenação. E mais, o juiz não saber dizer que não sabe como que a Petrobras foi beneficiada. Pois é. Tanto é que ele apelou para o... Como é que é? Chama isso o fato indeterminado. Né? Fato indeterminado, É o caso do triplex. O caso do triplex é fato indeterminado. Também é fato indeterminado. É o que o juiz Moro coloca. Por que ele coloca fato indeterminado? Porque não tem prova, né? As pessoas não leem, as pessoas só assistem Jornal Nacional da TV Globo, as pessoas só assistem o que a mídia corporativa brasileira tem colocado no ar. Aliás, a mídia corporativa brasileira teve uma mudança muito grande também, né, nesse período. Por quê? Eu me lembro que no passado você tinha alguns programas, tipo o programa da Silvia Popovic, que eu gostava de assistia todos os dias, que ela fazia uma mesa de debate. Naquela mesa de debate, tinha pessoas que pensavam de forma contraditória. Tinha gente da direita, tinha gente da esquerda, os debates eram muito bons. A própria Rede Globo, de vez em quando, fazia um debate, trazia um deputado da oposição, trazia um deputado do PT, trazia um deputado da direita, sempre tinha esses debates. Agora não, agora o que a gente vê nas redes sociais, aliás, nas redes sociais a gente ainda consegue ver coisas boas, né? Tem coisas muito ruins também, mas tem coisas boas. Aliás, se a gente falar que o único lugar que nós temos hoje para nos informar são as redes sociais, nós não estamos mentindo, porque através dos meios de comunicação, dessa rede corporativa que nós temos da mídia no Brasil, ela mudou muito e só tem um lado do pensamento que tem espaço na mídia brasileira de uns tempos para cá. E foi justamente por causa desse projeto para que a direita voltasse ao poder no Brasil e fizesse o que eles estão fazendo, entregando o patrimônio nacional, principalmente para os Estados Unidos,
e acabando com os direitos dos trabalhadores brasileiros. E o Bolsonaro é fruto disso, ou seja, o golpe que nós tivemos no Brasil pariu Jair Bolsonaro. Ou seja, o golpe que nós tivemos no Brasil é pai e mãe de Bolsonaro, né? Que hoje ataca a própria Rede Globo, né? Hoje o Bolsonaro está sendo, eu não diria massacrado, mas você pega o Datena, por exemplo. O Datena dá nojo ver o programa dele por várias razões e passou a dar nojo porque ele sempre colocou o Bolsonaro no ar com entrevistas ao vivo para falar besteira. E agora ele fala o seguinte, olha, depois da gravação que eu vi da reunião ministerial do dia 22/4, eu não entrevisto mais o Bolsonaro, né? Ou seja, essa mídia foi a responsável pela eleição do Bolsonaro no Brasil. Essa mídia responsável por ter colocado no poder uma pessoa tão abominável que hoje é rejeitada por muita gente e rejeitada por essa própria mídia que fez com que o povo brasileiro votasse nessa figura maldosa e genocida que nós temos no governo brasileiro. Bom, então, para a gente até avançar para os outros pontos de pauta, eu quero dizer o seguinte sobre a última coisa sobre esse tema, é que tomara que essas pessoas, se você que estiver me ouvindo e diz que o Lula é o maior ladrão do Brasil, que o Lula é ladrão, faça uma reflexão, como fez Felipe Neto. Isenta. Se dispa de todo o preconceito, de toda convicção que você criou ao longo do tempo através da mídia golpista. Se dispa desses preconceitos e desses valores. Vá, estude e analise o fato real. Vê exatamente o que aconteceu, o que tem de prova, qual que é a vida real do ex-presidente Lula. E analise tudo isso. Quem sabe você vai também se transformar como se transformou Felipe Neto, que passou a estudar. Passou a ouvir pessoas com isenção, né, de propósitos, aberta a poder ouvir, né, e fazer as reflexões necessárias. Eu tenho a certeza que se você fizer isso, você vai entender o que nós estamos dizendo, entender que o Lula não é ladrão. Falar nisso, eu ia fazer uma brincadeira nas redes, mas depois fiquei preocupado de ser mal interpretado e dizia assim, olha, o Lula e o Lulinha doaram 50 milhões para combater a Covid-19. Né? A Friboi está doando, a JBS. Vocês viram isso? E todo mundo fala até hoje que o Lula é dono da Friboi. Aqui o Lulinha, né? Lulinha. O Lula é dono da Friboi, né? Então, saiba você, bolsonarista, né, que está com a cabeça nessas fake news, nessas bobagens, que a JBS, a Friboi, está doando 50 milhões para combater a Covid-19, deu na mídia anteontem. Então, se você acha que a Friboi é do Lula ou do Lulinha, vai ser obrigado a admitir que eles estão dando dinheiro para combater a Covid-19. Mas o que absolutamente não é verdade é mais uma fake news. O Lula nunca foi, não é, né? E nunca será pelo patrimônio que tem, ou que tinha, porque já tiraram o que ele tinha, né? Para ser dono da Friboi. Tá bom? Ô Freitas. Carlos, mais um argumento para enriquecer essas nossas afirmações. Eu não quero aqui gastar meu tempo falando que o Lula foi recebido pelo Papa, mas foi, né? Recentemente ele foi recebido pelo Papa. O Papa não receberia um bandido, né? O Papa Francisco ele tem muitas informações e ele não receberia um bandido. Assim mas sabe o que eles dizem, Freitas? Que o Papa é comunista. Pois assim como é comunista, agora como o Moro é comunista. Outra coisa lamentável, uma doença, né? Outro fato que aconteceu essa semana é que o Lula recebeu o seu 36º título de doutor honoris causa de uma universidade da Argentina.
bandido, ladrão, não vai ser reconhecido como doutor honoris causa em universidade nenhuma do mundo, né? E o Lula recebeu essa semana, mesmo tendo sido preso, ou seja, as universidades também têm informações e não daria título de doutor honoris causa ao Lula caso ele fosse tudo aquilo que o Moro colocou na condenação dele. Então, o Moro teve um bandido condecora bandido na cadeia. Pois é, exato. E uma outra questão para terminar, até uma pergunta: será que o Bolsonaro vai receber algum título de doutor honoris causa por alguma universidade espalhada aí pelo mundo? Né? Só se for pelos milicianos, né? O Lula recebeu 36 títulos de doutor honoris causa, tal a importância dele no governo brasileiro, né? Tal a importância do papel que ele cumpriu no governo brasileiro, fazendo inversão de prioridades, fazendo com que as classes mais pobres tivessem seus direitos respeitados no Brasil. E por isso é que tiveram que caçar o mandato da Dilma, porque o Lula conseguiu convencer a população a eleger a Dilma e depois a reeleger a Dilma. Por mais que ela fosse atacada pela mídia, ela foi reeleita e eles achavam que iam ganhar a eleição dela naquele momento. Eles não ganharam a eleição. Depois eles tentaram impedir que ela fosse diplomada, dizendo que tinha havido fraude nas eleições. Não conseguiram que ela não fosse diplomada. Depois tentaram fazer com que ela não tomasse posse, né? Ela tomou posse como presidente da República. Aí veio toda aquela campanha de destruição do Brasil economicamente para botar a culpa na presidente Dilma e convencer a população que ela tinha que ser cassada. E eles conseguiram fazer isso. Com todo o apoio da mídia, a Dilma foi cassada e depois eles impediram que o Lula fosse candidato a presidente da República. Então, foi isso que aconteceu com o Brasil e está acontecendo até hoje, né? E criar um ambiente de tal ódio na sociedade que era preciso que a população tivesse ódio. Segundo a visão da mídia, isso era uma estratégia deles, e ódio contra o PT e contra as esquerdas e contra os movimentos sociais. Criar um ambiente de ódio que hoje a sociedade está dividida, né? Sociedade, se a gente não tomar cuidado, as pessoas vão sair para a rua para um matar o outro, né? Que é o que me parece que o Bolsonaro quer. Esses dias ele chegou a dizer que a sociedade tem que estar todinha armada e tem que sair para as ruas. Então, ele acha que todo mundo tem que se matar mesmo. Infelizmente, é isso. Infelizmente, é a imagem que o Brasil de Bolsonaro, o Brasil do impeachment, passa para o mundo inteiro. Infelizmente, é isso. Carlos Orfan. Covid-19, Freitas. Eu queria falar sobre isso, queria falar sobre os números, né? Os números que estão avançando. O Brasil hoje é considerado o segundo país do mundo em quantidade de pessoas com coronavírus, né? Em primeiro lugar, os Estados Unidos, com mais ou menos 1.600.000 casos, e em segundo lugar aparece o Brasil com 347.000 casos. O Brasil já ultrapassou a Rússia, que era o país com a segunda maior quantidade de pessoas infectadas. A Rússia está com alguma coisa hoje em torno de 326.000 casos, e o Brasil está com 347.000 casos. Nós estávamos há algumas semanas atrás, na verdade até há mais ou menos uma semana, nós estávamos tendo em torno de 800 mortes por dia, o que é extremamente alarmante e grave. Nós saímos desse patamar e passamos para uma quantidade de mortes em 24 horas superior à casa dos 800. Nós tivemos um dia com 1.150 mortes, no outro dia 1.124 mortes, no outro dia nós tivemos
1.001 mortes, e nessas últimas 24 horas nós tivemos 965 mortes por coronavírus, aliás, por Covid-19. Né? O Brasil já tem mais de 22 mil mortes. Né? O país que mais tem mortes no mundo é os Estados Unidos, se eu não me engano, com mais ou está aproximando a 100 mil mortes, e o Brasil já está com 22 mil casos de pessoas que morreram por causa do Covid-19. Então, a situação é muito grave. Não é? Aqui em Bebedouro, a impressão que a gente ainda tem, embora tenha aumentado o número de casos, a impressão que a gente tem que ainda nós estamos numa situação ainda sob controle, né? Mas que há um afrouxamento, principalmente na área de comércio, e que esse afrouxamento na área do comércio é preocupante e pode ser causa de aumento de casos de coronavírus na nossa cidade daqui a algum tempo. Inclusive, a preocupação em relação à quantidade de leitos disponíveis é bastante plausível, né, por aqueles que se preocupam com a questão do Covid-19 aqui em nossa cidade. Então, a situação que a gente vive é muito grave. A Organização Mundial da Saúde já reconheceu que a América Latina, hoje, é o epicentro da pandemia e que o Brasil é o caso mais preocupante do mundo, porque nós estamos em pleno avanço do Covid e nós somos hoje a maior preocupação. Primeiro, porque os casos aumentam exponencialmente de uma forma muito rápida. Segundo, porque nós temos uma quantidade imensa de subnotificação. E terceiro, porque nós não temos os testes feitos em massa como são feitos em vários outros países. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, que é o país que tem mais casos hoje de Covid-19, de pessoas infectadas e quantidade de mortes também, mas lá existe algo um pouco diferente de nós aqui. Eles têm uma quantidade de testes muito maior do que o nosso. A Rússia também, que hoje nós passamos a Rússia, também tem uma quantidade de testes muito maior que o Brasil. Então, nós temos casos de subnotificação que a gente poderia, talvez, até dizer que nós ultrapassamos os próprios Estados Unidos, ou nós estamos bem próximos aos casos dos Estados Unidos, porque a gente não faz testes em massa como alguns outros países já fazem. Então, Carlos Orfan, é essa preocupação. Muito bem. Né? Muito bem. Isso aí nós estamos num momento grave, né? E a reunião ministerial, Freitas, o que nós podemos concluir dessa reunião ministerial? Uma coisa interessante que eu não tinha percebido no vídeo, porque eu tenho um problema para compreender, às vezes, a pessoa falando no vídeo, quando tem um ambiente muito grande, a voz não está muito clara, eu não consigo, às vezes, não consigo entender o que a pessoa falou direito. E o pessoal que avaliou o vídeo disse que ele chamou os bolsominions que vão lá em Brasília, em frente ao Planalto, em frente ao Congresso Nacional, ou em frente ao STF, né? Ele chamou esse pessoal de merdas, é isso mesmo? É de merda ou de idiota, né? Ele chegou a dizer que se ele precisar de apoio... Ele chama esses bostas aí para ir adicionar a merda da bandeira, é isso? Ele coloca esses merdas, esses idiotas com bandeira na mão na frente do Palácio do Planalto nos finais de semana, que é o que ele tem feito. Né? Ele chegou... Você ouviu ele dizer isso? Eu não vi o vídeo inteiro ainda. Eu tenho visto essa colocação pelas redes sociais. Eu ouvi o vídeo e tem umas coisas que ele fala que eu não consigo entender. Né? Agora, tem muita gente dizendo que ele falou isso. Agora, se falou isso, o que o Bolsonaro está esperando para se entender o que é esse cidadão?
Pois é, está sendo chamado de merda, de idiota, né? De massa de manobra, que é aquilo que nós falamos no início, né? Né? Agora, uma coisa interessante, o Orfão, o próprio Bolsonaro, ele falou 29 palavrões durante a reunião, né? Além daquela questão. Eu acho que, do ponto de vista jurídico, o que ele falou em relação à Polícia Federal, em relação à GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, eu acho que, do ponto de vista jurídico, não se prova muita coisa, aquela reunião do dia 22/4. Na verdade, o que se prova são... Mas há um indício de que uma ameaça dele dizendo que interfere mesmo, que vai fazer mesmo, etc. e tal. É, A família e tal, tal. Então, isso é crime. não. O Agora, fato de dizer não configura crime, mas é, isso é um ensejo para você pesquisar se foi feito interferência na Polícia Federal, e isso é crime de responsabilidade. O presidente não pode interferir na autonomia da Polícia Federal. ele fala em segurança da família dele e fala em segurança, inclusive, de amigos dele no Rio de Janeiro, não é? Ele fala para não fuder a família dele. Né? Quem trata da segurança é o GSI, que é o Gabinete da Segurança Institucional, é isso, né? E É. só... E aí eu poderia até dizer o seguinte, olha, ele não tá falando da Polícia Federal, mas quem é que ele troca nos comandos? Ele troca os comandos da Polícia Federal, né? Então, isso prova, por isso que eu falo que tem que cruzar os fatos, tem que cruzar as informações. Ou seja, se você pegar esse fato isolado, que é a reunião do dia 22/4, talvez você não encontre elementos jurídicos para dizer que o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal. Mas quando você faz o cruzamento, não é? E que você percebe que houve mudanças na Polícia Federal e não mudança no Gabinete de Segurança Institucional, então aquilo que ele falou foi direcionado à Polícia Federal, não é? E, além do mais, quando ele argumenta, a Rede Globo tem mostrado isso, não é? Quando ele argumenta, ele olha para o ministro Moro. Ele não olha para o ministro General Heleno, não é? Ele olha para o ministro Moro. Então, ele está falando para quem? Ele está falando para o ministro que é responsável pela Polícia Federal. Então, quando a gente cruza os fatos, quando a gente cruza as informações, nós percebemos que o que ele falou naquela reunião do dia 22/4 foi direcionado à Polícia Federal, portanto, está provado que ele interferiu na Polícia Federal em favor da sua família e, segundo o que ele disse, em favor dos seus amigos, o que é crime, né? E, sendo crime, ele tem que ser cassado, ele tem que sofrer o processo de impeachment. Agora, eu queria falar uma coisa importante também, inclusive até foi uma manifestação do Alexandre Padilha, que hoje é deputado federal e foi ministro da Saúde no governo Dilma, inclusive foi o ministro que instituiu o programa médico, Mais até o médicos. nome. Oi? Mais médicos. Mais médico, programa Mais Médico. Me foge às vezes da cabeça. Programa tão importante que atendeu 60 milhões de pessoas no Brasil que não tinham acesso a médico, à saúde pública. O Alexandre Padilha falou o seguinte, olha, o que mais me preocupa em relação àquela reunião ministerial não é o que ele falou, é aquele monte de besteira que ele falou, não é? E que toda a reunião falou, que todos os ministros falaram, que tem um monte de besteira, que tem crime embutido em tudo aquilo que eles falaram. O que mais me preocupa é o que eles deixaram de falar. Ou seja, em plena crise gravíssima, gravíssima para a população brasileira, do Covid-19, eles não falaram nada do Covid-19 naquela reunião ministerial. A única coisa que falaram do Covid-19 foi o ministro do Meio Ambiente, o Salles,
dizendo que eles deveriam se aproveitar da discussão do Covid na imprensa brasileira, que a população toda está voltada, a imprensa voltada, que eles estão esquecendo até do governo, que eles poderiam fazer as leis para flexibilizar a exploração, principalmente na Amazônia. Um crime, um absurdo, o que foi falado. Inclusive, até eu vejo na imagem o ministro da Saúde, o Tais, que a gente falou mal dele, né? E que com todo o histórico dele, que a gente acabou falando mal dele, percebeu a encrenca que ele estava metido. Inclusive, nesse momento, ele olha para a cara do ministro do Meio Ambiente com cara de assustado, né? Ou seja, como é que um cara fala um negócio desse, dizendo que tem que aproveitar esse momento para a gente flexibilizar a legislação para favorecer quem quer desmatar a Amazônia. Ou seja, isso é crime. Será que o povo, principalmente os bolsominions, não percebem esses crimes que eles cometem? Ou seja, aquela reunião, ela pecou não só pelo que foi falado, mas principalmente pelo que não foi falado, não é? Que é justamente esse caso do Covid-19, que é um caso de extrema gravidade para o nosso povo, muita gente correndo, e eles não falam nada. E o Brasil, o presidente da República, tem a responsabilidade pelo cuidado das pessoas no país. E eu concordo com o Alexandre Padilha, e realmente eu acho que o povo tem que protestar por eles não tratarem aquilo que de fato é importante nessas reuniões ministeriais que o presidente da República faz. Pois é. E tem a proposta do governo de passar para R$ 200. Sim. Benefício emergencial. O Guedes falou que o benefício emergencial de R$ 600 causa uma boa vida, uma vida boa para as pessoas. Aliás, o Guedes fala o seguinte, ele fala que se socorrer as grandes empresas, o governo vai ganhar muito dinheiro. Agora, se socorrer as pequenas, vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro, ou seja, assim, é a visão que eles têm dos pequenos, né? As pequenas empresas são aquelas que empregam a maior quantidade de pessoas no país. Ou seja, essas deveriam ser socorridas. E eles estão com os olhares abertos apenas para as grandes empresas. E eles falam de manter o auxílio emergencial durante mais alguns meses, mas eles falam em reduzir. O Bolsonaro falou, olha, vamos diminuir um pouco isso daí, né? Ou seja, é a forma como ele se manifesta, são as frases que ele faz. Agora, eu gostaria, Orfan, nós estamos aí quase que no final do programa. O programa dá 1 hora de duração às 11 horas e 24 minutos, e já são 11 horas e 17. Eu gostaria que a gente tocasse um pouco na situação daqui de Bebedouro, né? Bebedouro, do ponto de vista do Covid-19, falta-nos informação. O último boletim que tem disponível é o boletim do último dia 21, nós estamos hoje no dia 24, né? Bebedouro ainda não tem nenhuma morte, tem uma morte só em hospitais da região de Bebedouro, né? Nós estamos aqui com... Deixa eu dar uma olhada aqui no boletim. Um internado grave e 4 internados leves, né? É isso, 4 internados leves. Internados graves, nós temos só um, isso no dia 21. Né? Suspeitos em Bebedouro, 11. Notificações, 218. Confirmados, 26. Né? Ou seja, se nós tivermos confirmados 26, tem muita gente que está em casa, né? Porque internados nós só temos 5. E descartados aqui em Bebedouro, 130 dessas 218 notificações. Eu poderia dizer que a situação é um tanto tranquila, mas ela é preocupante porque os casos de notificações aumentaram bastante, né? Nós temos um amigo, por exemplo, o Claudinei, que esses dias ele teve que ir ao hospital porque um amigo dele está infectado, ele trabalha no correio,
e ele estava próximo, ele trabalhou próximo desse amigo, depois ele ficou sabendo, o próprio amigo dele não sabia, ele ficou sabendo que esse amigo dele estava infectado, e ele adquiriu alguns sintomas do Covid, o Claudinei. Ele foi ao hospital e falou que agora está aguardando chegar os resultados, que provavelmente chegam na sexta-feira, próxima sexta-feira. Então, o contato das pessoas que está acontecendo com mais intensidade aqui na cidade, depois que foi parcialmente aberto o comércio na cidade, é preocupante. E nós temos que ficar de olhos abertos nisso. Eu espero que as autoridades do município estejam também preocupadas com essa questão, né? Então, essa situação. Tem parentes de bebedourenses que morreram de Covid-19, né? Mas que não moram aqui na cidade. Tiveram aqui. Por exemplo, a sobrinha do Tarugo, professor de educação física, faleceu de Covid-19. Inclusive, nós damos isso já. Demos os nossos pêsames a ele e à família por conta desse fato triste. Sim. Carlos Orfan, tem mais duas questões aqui de Bebedouro. Uma que a gente continua com aquele apelo, né? Que a gente pode falar também no finalzinho do programa, do Anula Galvão, o decreto que aumentou as tarifas de água e esgoto da cidade. A população continua reclamando, a gente tem visto isso pelas redes sociais, que o prefeito aumentou a tarifa de água e esgoto em plena pandemia e de forma abusiva. E nós estamos fazendo apelo e vamos fazer esse apelo em todos os programas nossos que acontecem semanalmente. Uma outra questão que circulou aí pelas redes sociais e também pela imprensa de Bebedouro, eu estava lendo agora há pouco, é que o vereador Chanel, eu não sei se foi na última sessão da Câmara Municipal, ele disse que foi procurado por um assessor do prefeito municipal, ele não fala quem é o assessor, né? E que esse assessor lhe ofereceu propina. Ele não, pelo menos no jornal que eu li, não está escrito propina, mas a prática é de propina. O assessor chegou e perguntou para ele o que ele queria. Ele podia pedir o que ele quisesse para votar a favor de um eventual projeto de privatização do SAEB, né? Nós sabemos que houve essa discussão da privatização do SAEB em Bebedouro. Na época, eu cheguei, inclusive, a escrever um texto, né, porque o prefeito queria fazer um projeto inicialmente, que não era um projeto ainda de privatização, mas que liberava um estudo de privatização do SAEB. Eu acabei, na época, fazendo um texto e, provavelmente, essa denúncia feita e anunciada pelo Chanel ocorreu naquela época. Eu só não entendo porque esse vereador não falou isso naquela época. Deveria ter falado, porque aliás, ele fala que tem provas, né, segundo o que está escrito no jornal. E se ele fala que tem provas... Ele participava do governo. Pois é, naquela época ele participava do governo, é verdade. Indicou pessoas para compor o governo. Exato, exatamente. Eu acho que a razão é essa, né? E, então, isso é um fato muito preocupante. Aliás, esse tema eles conhecem bem, né? Eles são todos farinha do mesmo saco. Sim, sim. Eles sabem muito bem essas questões, como é que funciona, de propina para lá, propina para cá. Eles dizem que somos nós que sabemos, mas, na verdade, são eles que sabem disso. São eles. Eu concordo. Quero lembrar mais uma vez o que eu já lembrei nas redes sociais. Quando o PT governou a cidade com o ex-prefeito Davi, nós entregamos, eu falo nós porque o PT entregou e eu sou do PT. O PT entregou a estação de tratamento lá do extremo norte, que trata 30% do esgoto da cidade e deságua ali no córrego do Mandembo, e não aumentou tarifa de esgoto. Começou a tratar, entregou a estação pronta, começou a tratar o esgoto e não aumentou tarifa de esgoto.
esse cidadão que está aí, né, que Chanel apoiava, que Piffer apoiava no começo, agora estão saindo fora porque é candidato, e estão fazendo oposição, mas eram todos do mesmo saco, né? Eles nem começaram a tratar, nem entregaram a nova estação de tratamento de esgoto pronta, né? E já cobraram, já aumentaram o esgoto de 50% da conta da água para 70% da conta da água. Quer dizer, essa é a cara deles, né? De querer privatizar tudo, vender tudo e prejudicar mais a vida do povo pobre. Por isso que quando a gente denuncia isso, a gente fala com razão e com propriedade. Porque eles votam a favor da PEC, que tirou 22 bilhões da saúde e pretende tirar mais nos próximos 17 anos, porque congelou os investimentos por 20 anos. Eles fizeram isso, o partido deles fizeram isso, e agora essa questão de querer privatizar a água, de cobrar mais do esgoto do mais pobre, e deixa o rico da cidade, aquele que manda, aqueles que mandam na cidade, os ricos, os milionários, estão por trás das candidaturas deles, tanto de Galvão quanto de Piffer, de Chanel, estão por trás, bancando a candidatura desse povo, né? Esse pessoal nada de braçada e nada acontece. Só ganha dinheiro, mais e mais dinheiro e mandam na cidade. Por isso que nós precisamos inverter essa lógica, né, Freitas? Pois é. Carlos Orfan, eu coloquei como ponto de pauta essa discussão porque é preciso esclarecer a população da prática política desse povo que infelizmente está aí e vai se perpetuando de um mandato ao outro. E você disse muito bem, por que não fez a denúncia na época? Não fez a denúncia na época porque fazia parte do governo. Agora, como oposição... Eles vão considerar que são sempre o mesmo grupo, né, Freitas? Basta ver quem que apoiou sempre Fernando Galvão, os milionários que sempre apoiaram Fernando Galvão, que hoje estão apoiando o Piffer. Ou seja, para fazer a sociedade, para continuar perpetuando no poder o mesmo grupo, com a mesma visão política. Eles podem ter algum problema pessoal, alguma briguinha ali, aqui, mas depois acabam se confraternizando porque compõem a burguesia local, compõem os interesses da burguesia local. Tem gente que não é burguês, mas compõe os interesses da burguesia local e da burguesia nacional. Esse pessoal precisa ser banido da prefeitura de Bebedouro, porque a maioria não é burguês aqui em Bebedouro, a maioria é trabalhador. 99% da população de Bebedouro é trabalhador, mesmo pequeno, micro, empresário, até o médio, né, considerado trabalhador, maioria da população, né, não é burguesia. Portanto, precisa tirar esse povo de lá. O Orfan, inclusive, até para encerrar a minha participação, porque nós já temos um pouquinho mais de 1 hora de programa, esse fato é um fato extremamente grave, que, se comprovado, o prefeito tem que ser cassado, e não só o prefeito tem que ser cassado, o próprio vereador tem que ser punido por prevaricação, porque deixou de cumprir a sua função enquanto vereador. Se ele recebeu uma proposta de propina, deveria ter feito a denúncia na época e não fez. Segurou essa informação até no final do mandato para se utilizar dessa informação em benefício eleitoral, que é benefício próprio. Então, tem que ser penalizado também o vereador, porque ele deixou de cumprir uma das funções mais importantes que ele tem, que é a enquanto função... lhe interessava. Enquanto lhe interessava, omitiu. Agora que lhe interessa publicar, publica. Quer dizer, prevaricação. Isso é crime também. Então, o seu Chanel tem que ser punido. Isso é trabalhar em benefício próprio. E com essas palavras, eu gostaria de me despedir de todos vocês que estão nos acompanhando e até o próximo programa daqui 1 semana. Bom dia, boa semana a todos. Beleza. Alô, Freitas, um abraço a você, um abraço a vocês que nos acompanharam até agora e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau.